Irmãos, eu quero sempre, e eu peço isso a Deus, que eu nunca perca a capacidade de me emocionar. E eu me emociono ao ver as crianças passando aqui, correndo, na inocência, para aprender as coisas de Deus. A gente termina se acostumando com o extraordinário e muitas vezes até banalizando o extraordinário. Mas a igreja reunida é algo extraordinário. Só Deus pode fazer isso. Juntar em um mesmo propósito tantas pessoas diferentes. E tão extraordinário quanto é ver o que as crianças irão fazer agora lá embaixo. Eu fui uma dessas crianças. Eu saí correndo com a minha revista debaixo do braço muitas vezes para a classe Cordeirinhos do Senhor, para aprender as coisas de Deus. Quantos aqui presentes não fizeram o mesmo, não é? É Deus que vai cuidando da sua igreja. Eu quero repartir com você nesta manhã as palavras escritas por Lucas, o evangelista, no capítulo 22, uma palavra relativa à Santa Ceia do Senhor. Lucas capítulo 22. Eu peço que você, com toda reverência, ouça todo o texto que vou ler. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar o dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse:
recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Que o Senhor nos abençoe através desta palavra nesta manhã. Amém. Dentre tantas coisas preciosas, lindas, que eu poderia destacar para partilhar, conversar com vocês, decidi falar sobre algumas delas, apenas 3. Para começar, deixe-me falar sobre mistério, sobre milagre, sobre extraordinário, presente nesse texto. Porque a nossa vida faz parte de um milagre, de um mistério que nós não entendemos. E o apóstolo Paulo escreve às igrejas, e ele, em algumas cartas, fala sobre esse mistério, outrora escondido, mas em Cristo revelado. E de fato o é. Olhem comigo, por exemplo, não precisa olhar para o texto, apenas relembrar. Olhem comigo, por exemplo, o fato de Jesus ter dito aos apóstolos, e só Lucas registra isso, que foi: olha, vocês entrem na cidade, e vocês vão encontrar uma pessoa que vai carregando um cântaro. Isso num tempo futuro. E os discípulos encontraram do jeito que Jesus havia dito. Uma pessoa que ia carregando um cântaro com água. Na casa onde a pessoa for chegando para entrar, falem: olha, o Senhor quer um lugar. E diz que é um cenáculo mobiliado. E eles se encontraram do jeito que Jesus havia dito. Não foi a primeira vez que Jesus revelou essa ciência, embora ele, como homem, estivesse circunscrito à terra, às coisas do homem, ao plano terreno, mas, ao mesmo tempo, ele era Deus e revelou isso muitas vezes. Só Deus pode fazer o que Jesus fez. Por exemplo, ele diz que, conhecendo o coração dos judeus, discerniu a malícia, vendo-lhes o coração. Homem não vê coração, só Deus pode fazer isso. Jesus revelou também ciência sobre o futuro, quando disse aos seus discípulos sobre Natanael: olha, antes que você me visse, eu já tinha visto você embaixo da árvore, e fala sobre o Evangelho. Jesus não estava lá. Jesus não estava também quando Lázaro morreu, estava doente. E depois Jesus revelou aos discípulos: olha, Lázaro morreu, vamos para despertá-lo. Não teve e-mail, nem torpedo que passaram para ele, avisando que Lázaro havia morrido. É a ciência do Salvador. E neste texto, Jesus revela isso. É um milagre, é um mistério da divindade. Mistério que marca
toda a nossa experiência. O extraordinário é a nossa experiência. Ou seja, nós cremos no incrível. Nós recebemos pela fé e vemos como que em plena luz o que ninguém pode ver. Nós temos por certo aquilo que o homem natural nem aceita, que são as coisas espirituais. Isso é um mistério, isso é um milagre, no qual nós cremos e no qual depositamos a nossa fé. Falando em milagre, nós ouvimos falar e vemos cotidianamente igrejas pregando e anunciando milagres e mais milagres. O maior milagre que existe e que a gente conhece não é ressuscitar um morto ou curar um cego, levantar um aleijado, curar um câncer. O maior milagre é a salvação. É tirar alguém que era inimigo de Deus e fazê-lo seu discípulo. De uma natureza pecaminosa, inclinada ao pecado, vencida pelo pecado, transformá-la em uma alma que adora o Salvador. Este é o maior milagre, e tudo isso tem a ver com a Santa Ceia. A segunda coisa que quero repartir com você, que está neste texto, e que para mim é maravilhoso, é que no ambiente da Santa Ceia existe um diálogo, uma conversa de Jesus com os seus discípulos. E nessa conversa Jesus revela o caráter da salvação. Em que a salvação se baseia? Eles estavam comendo a Páscoa. A ceia de Jesus é a Páscoa preparada. Os elementos que estavam ali eram os que simbolizavam a Páscoa. Os dias eram dias dos pães asmos. Aquele pão que Jesus repartiu era um pão preparado para a Páscoa. E o que era então a Páscoa que eles comiam? Qual era o ambiente, o diálogo, a lembrança? Era a Páscoa. Páscoa que daqui a algumas semanas o mundo comemora, e nós iremos comemorar como a Bíblia recomenda. Vamos fazer uma coisa muito chique aqui, de comunhão, de entrega, de renovação. Preparem-se para isso. Mas então, era a Páscoa, o assunto era a Páscoa. E a Páscoa, para nós, é o símbolo máximo da preparação de Deus para a nossa salvação. Era um anúncio. A Páscoa era um símbolo da salvação. Era a sombra daquilo que havia de vir. E os elementos que estão ali, presentes naquela história, são elementos extraordinários. Só para adiantar o que a gente... Puxa, aquela história de pegar aquele mato e sopo, molhar no sangue de um cordeiro, macho, sem defeito, puro, passar nos umbrais das portas dos israelitas, quando o anjo da morte passou sobre o Egito, na casa onde estava o sangue marcado, nenhum mal sucedeu. Que história preciosa! É a história da salvação. Hoje, 2013, aqui estamos nós, e na vida onde está o sangue do Cordeiro, o mesmo mal não pode atingir. É um exemplo de como Deus vai apontando, através de sinais, as coisas relativas à salvação. Esse era o assunto lá. O pão asmo, que para nós merece um estudo mais aprofundado. Eu fiquei muito tocado, eu vou começar a tratar sobre isso. O pão asmo era um pão sem fermento,
Eles tinham que comer às pressas. Eles tinham motivos para isso. E que pressa era essa? Sair do Egito, deixar a escravidão, ir para o lugar que Deus tinha preparado. Deus requer pressa. As ervas amargas era para eles nunca se esquecerem de que foram escravos, que era para se lembrarem sempre do que representa a liberdade. Esse era o assunto. E nós devemos sempre nos lembrar disso. Quando a gente for cantar, eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, a gente deve se lembrar que de fato foi assim. Éramos escravos e Deus nos trouxe a paz. Esse era o diálogo, esse era o assunto. Nós devemos sempre, a gente deve sempre se lembrar disso. Para finalizar, para a gente participar da ceia do Senhor. Nesse diálogo também, nessa conversa, surgiu um assunto muito complicado. Jesus, no contexto de cear, e trouxe o pão, e trouxe o cálice, e disse para eles o que representava o pão e o vinho, aí Jesus veio com essa história. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Era um plano macro de Deus desde o Éden. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E começaram a indagar entre si quem era, dentre eles, o que estava para fazer isso. Era noite, era o comecinho da noite. Umas 7 horas da noite, mais ou menos. Porque Jesus chegou no cenáculo ao cair da tarde, segundo diz o texto. E é por isso que o apóstolo diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, foi na mesma noite. O ambiente era esse. E aconteceu de fato. E então, depois de cearem, Judas saiu daquele lugar e foi fazer o que estava em seu coração. Mas não era Judas, era o próprio Satanás que entrou em Judas para cumprir esse propósito. O ambiente é esse. Havia saudade nas palavras, havia despedida nas palavras. Nunca mais beberei do fruto da videira até que ela se cumpra. Havia um ambiente muito solene, muito especial. E, sobretudo, de comunhão, porque entre judeus ninguém podia meter a mão no prato do outro, cear junto, repartir, se não houvesse intimidade e comunhão. Tudo isso nos remete a um momento de reflexão, para pensarmos quem nós somos e como estamos vivendo para o Senhor. Essa história do traidor não está aqui à toa. É porque nós também estamos à volta da mesa. A mesa está posta. E o Senhor está aqui. E Ele reparte conosco do seu caráter, da sua santidade, da sua palavra, o pão e o vinho conosco. Ele está aqui. O pão é a comunhão, o vinho é o perdão, é a remissão dos nossos pecados. E há algum traidor em volta da mesa? É o que o Senhor Jesus perguntou naquele cenáculo. É o que o Espírito Santo pergunta nesta manhã para nós. Nós que estamos à volta da mesa e vamos estender a mão para tomar do pão e beber do cálice. Quem que está traindo o Senhor? E trair Jesus não é somente ir em algum principado e vender a igreja por moedas ou por dinheiro. Há várias formas de se trair Jesus. Vivendo indignamente, negando-o perante as pessoas, ou vivendo de forma desconforme ao que Deus ordena. Portanto, este é um momento solene de reflexão e de entrega. Eu quero te convidar a 1 minuto em oração silenciosa. Como os discípulos perguntaram entre si, porventura sou eu, Senhor? Todos se indagaram. Uns não eram, mas tinha traidor no meio. Nós vamos orar em silêncio, depois a gente vai cantar uma música e você vai fazer o seu voto perante o Senhor.